Uhum. Bom, nós somos uma organização mundial, sem fins lucrativos, de integração entre a academia, a indústria e o governo. Tá? Então, a missão é estimular a discussão e a aplicação da ciência nos temas que visam a melhoria da saúde, do bem-estar público e da preservação do meio ambiente. Então, agora a gente vai passar um vídeo bem rápido para vocês sobre isso, para vocês terem uma noção geral do que é. A saúde pública é uma preocupação global. Todos nós queremos viver de forma saudável em um ambiente de qualidade, mas sabemos que esta necessidade nos leva a profundas questões. Há muitos fatores a serem considerados, como a qualidade dos alimentos que ingerimos, a segurança dos produtos que utilizamos, a poluição do ar que respiramos e muito mais. O ILSI, International Life Sciences Institute, é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre academia, indústria e governo. Sua missão é estimular a discussão e aplicação da ciência em temas que visam a melhora da saúde e do bem-estar público e preservação do meio ambiente. Com entidades em todo o mundo, conseguimos trabalhar em conjunto com cientistas de diferentes culturas e perspectivas. Essa diversidade é fundamental para o sucesso do ILSI, pois permite que a organização considere todos os aspectos de um problema de saúde pública de um amplo ponto de vista. Temos o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. Isso significa que nos esforçamos para garantir que as pesquisas sejam objetivas, claras e reprodutíveis. O ILSI tem contribuído há mais de 40 anos para o desenvolvimento de conteúdos relevantes que têm impacto direto na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui estão alguns exemplos de publicações do ILSI Brasil. Séries de publicações sobre organismos geneticamente modificados no Brasil. Séries de publicações sobre food safety, microbiologia, aditivos e alergênicos. Série de publicações, funções plenamente reconhecidas de nutrientes. Banco de dados para a estimativa do consumo de alimentos pela população brasileira e diversas publicações de análise alimentar com dados da POV. Consenso do ILSI Brasil sobre vegetarianismo nos primeiros 5 anos de vida. Repercussões na saúde, manejo e recomendações. O ILSI está comprometido com um futuro mais saudável para todos. A organização continua a trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e apoiar na busca de um meio ambiente saudável para essa e as próximas gerações. Para saber mais sobre o trabalho do ILSI, visite o site www.ilsi.org. ILSI, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. Então, aqui são as nossas mídias sociais, o Instagram, o YouTube, o LinkedIn, o site, o e-mail e o endereço. Esse é o 14º, o 14º Atualidades em Food Safety, Alergênicos. Gostaria de agradecer ao POC, em nome da professora Bernadette Franco, pela parceria, inclusive para a gente estar fazendo esse evento aqui, a doutora Maria Cecília, a doutora Adriana Wellington e Maria Marciano, que são os nossos coordenadores científicos do ILSI, dessa força-tarefa de Food Safety. E, então, eu vou chamar agora a doutora Ana Paula. A doutora Ana Paula é mestre e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, é professora do programa de pós-graduação do Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é especialista em alergia e imunologia e médica do Hospital Sírio-Libanês e diretora clínica CROSS. Então tá bom, gente.
Passo a palavra, então, para a doutora Ana Paula. Obrigada, doutora Ana Paula, por ter aceito o nosso convite. Agradeço imensamente. O Wilson faz parte da minha vida. A minha chefe, que não está mais aqui, eu me lembro há muitos anos atrás, quando ela começou, não é esse, quando ela começou, mas ela, eu vou no fórum do Wilson sobre conservantes, acho que é esse alergia alimentar, é o quinto, isso, isso. Não tá? É isso que eu faço? Ele não está aí, eu acho que eu subi. Acho que passa para vocês, eu vou passando para você, pode ir falando, eu vou pode ser importa, eu tenho o PIN, você quer só para apontar, ele está passando, ele só não está passando o slide. Beleza, então, joia. Então é isso, eu me sinto muito honrada em estar aqui. Eu acho que existem várias maneiras da gente falar sobre alérgenos. A minha é uma fala médica, é uma fala daqueles que lidam com pacientes com risco de vida, e aí se me para também com essa dificuldade das pessoas em entender o que é intolerância, e para mim, que eu entendo que é comunicar o que é intolerância. Então, deixa eu te passar. Eu acho que eu prefiro ficar aqui, prefiro, porque aí eu só ficar. Isso, obrigada. Então, a gente, nessa nossa agenda aí de discussão, a intolerância alimentar, ele é um nome muito amplo. Mesmo que intolerância é um nome muito amplo, mas mesmo que a gente fale sobre alimentos, você pode dizer, nossa, comer doce depois de comer muito, nossa, isso não é bom. Café, para mim, em jejum, eu não tolero. Então, a intolerância, ela é um nome extenso, mas eu acho que, e esse aqui eu fui pegar do Ministério da Saúde, o que eu acho que é um ponto importante, quando a gente for definir e diferenciar, não tolerar um alimento, ele está especialmente relacionado, quando a gente vai alinhar a comunicação, com o intestino, com as manifestações gastrointestinais, com os meus sentimentos intestinais relacionados a isso. Então, enjoo, náusea, vômito, diarreia, são cenários relacionados à intolerância alimentar, que é bastante diferente ou bastante mais amplo quando... Fica à vontade. Beleza. Então, eu acho que é isso que a gente destaca. Então, quando eu estou diante de um alimento, no cenário desse contraponto com alergia, o meu foco é intestino, né? Porque aí, quando a gente vai falar sobre a questão da alergia alimentar, e aí eu escolhi o leite, depois eu vi que a gente vai ter uma discussão bastante ampla sobre intolerância à lactose, os avanços, então, esse aspecto eu vou pular, mas eu escolhi o leite para a gente falar, porque, primeiro, ele é o principal alérgeno alimentar, né? Então, a alergia alimentar no Brasil, em leite é o principal alérgeno, com todas as suas características. Mas eu não sei se vocês sabem, 80% das manifestações de alergia alimentar, elas ficam presas a 8 ou 9 alimentos. Então, é o leite, o ovo, o trigo, os crustáceos, o amendoim e as castanhas. A gente tem a soja, que ela podia já se despedir, está cada vez mais raro, e a gente recebeu o gergelim como um novo alimento alergênico. Então, o cenário da alergia alimentar, ele também tem muito a ver com os hábitos alimentares. Quando eu comecei na alergia alimentar, a gente não tinha alergia a kiwi, que o kiwi é tão parte da nossa alimentação. Hoje a gente tem. Um outro aspecto importante para a gente ficar atento a essa questão das alergias é a biodiversidade. Não sei se tem alguém de Goiás aqui, mas, por exemplo, o pequi é um alimento extremamente consumido em Goiás. E quem vai saber sobre alergia a pequi?
Não tem pequi em outros lugares, né? O aipo, que é um alimento que a gente não come tanto aqui, ele é citado nas listas de alérgenos europeus. Então, a gente tem a maior parte dos alimentos, a maior parte das alergias relacionadas a esses alimentos, com destaque ao leite, mas é importante que a gente entenda, e aí para cada um de vocês em suas funções, que novos alérgenos alimentares podem aparecer e novas intolerâncias podem ser descritas também. Então, quando a gente fala sobre alergia ou intolerância, o muito importante é, quando a gente fala sobre alergia, a gente está de olho no sistema imunológico, é ele responsável pela construção dessa resposta inadequada, porque a base fisiopatológica, a base da construção da alergia é uma desregulação imunológica. O nosso sistema imunológico, cuja função principal é combater o que tem que ser combatido, mas tolerar o que tem que ser tolerado, se atrapalha no quesito tolerância. Ele deixa de tolerar um convidado estranho, que seria importantíssimo que fosse tolerado. Um aspecto a parte desse alimento que eu programo essa resposta imunológica é a proteína. Isso é fundamental para que a gente entenda, né, na prática do dia a dia, que um paciente com alergia alimentar, alergia à proteína do leite de vaca, não pode tomar um leite sem lactose, né? Isso é uma outra parte. E aí, quando a gente vai para as intolerâncias, isso tudo é muito diverso. No cenário da intolerância à lactose, a gente fala dos pacientes que não toleram o açúcar do leite. Né? Mas as intolerâncias sensulato, intolerância ao glúten, tem uma discussão que é intolerância ao glúten não celíaca, ou intolerância ao açúcar das frutas, a gente pode ter uma variação. Mas se eu estou falando de alergia, eu estou falando das proteínas. Em 99% do cenário. Então, se eu quero fazer uma modificação alimentar, se eu quero poder ou produzir um produto que seja hipoalergênico ou que seja tolerado por um paciente que tem alergia, o meu foco é a modificação proteica. E para quem lida com alimentos, por outro lado, se eu vou modificar um alimento transgênico, por exemplo, se eu vou mudar esse aspecto por características, eu vou acrescentar alguma proteína, eu preciso estar atento também ao quesito, esse novo alimento, ele é mais alergênico, porque eu inseri alguma proteína diferente? Então, esses são as bases, os pilares para essa construção. Então, no cenário da alergia, o meu foco é o sistema imunológico, e no cenário da intolerância, o meu foco é o intestino. E não sei se temos nutricionistas aqui, por que é importante isso? Porque o intestino restaurado, ele pode ser mais tolerante. Então, você tem um paciente que teve um agravo intestinal, quer porque foi prematuro, quer porque tem uma desbiose, uma alteração da microbiota, quer porque teve um procedimento cirúrgico. Eu perdi esse funcionamento e essa construção esperada do trato gastrointestinal, que é o nosso grande órgão de digestão, mas também nosso maior órgão imunológico, nosso órgão neurológico também, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, se o meu intestino não vai bem, posso ser mais intolerante. Mas, por outro lado, se eu restaurar esse intestino, essa minha intolerância, ela pode ser, né, desaparecida. Então, eu posso modificar isso. Isso é um aspecto importante. Nas alergias alimentares, por exemplo, se o paciente tem alergia a amendoim ou camarão, a chance dele tolerar ao longo da vida é menor do que 20%, porque o sistema imunológico se cristalizou numa resposta de ataque e aí ele não cura. Então, o grande guarda-chuva das reações adversas a alimentos, quer dizer, eu comi alguma coisa e eu não me senti bem, o que define reações adversas a alimentos? É isso, né? As manifestações geradas, né, no meu corpo após a ingestão de um alimento. E aí eu tenho esse guarda-chuva, eu tenho manifestações diversas. A alergia alimentar, ela se caracteriza por manifestações em que o sistema imunológico está à frente nas suas diversas competências, né, IgE, né, produção, se eu falar, não estou dizendo da área da saúde, eu estou dizendo. Quem não é da área da saúde?
Tá, então o nosso sistema imunológico, que tem as proteínas da defesa, e uma delas é a IgE, eu faço diversos mecanismos, diversas possibilidades de resposta, mas todas respostas inadequadas, todas respostas que não deveriam acontecer. Então, o paciente que tem alergia a camarão, leite, em todos esses alimentos, no contato eu posso fazer uma resposta que é muito rápida e que coloca esse paciente em risco, que é o que traduz a anafilaxia, respostas mais lentas, inclusive muito crônicas, como uma inflamação esofágica chamada esofagite eosinofílica. Do outro lado, né, deste algoritmo, a gente tem as manifestações não imunológicas variadas. A gente tem as intolerâncias específicas, que são, em geral, defeitos enzimáticos do processo digestivo, mas eu também posso ter as aversões, eu posso ter as intoxicações, eu posso ter outras manifestações que também fazem parte desse cenário. Então, isso é um ponto bastante importante. Então, a alergia do lado imunológico e as intolerância à lactose, frutose, elas são muito mais do cenário enzimático digestivo. Então, tudo isso é importante da gente entender. Então, de novo, né, na alergia, a quantidade importa menos. O que eu quero dizer? Se eu tenho alergia à proteína do leite de vaca, eu não posso comer nenhuma dessas preparações. Posso comer uma bolacha que tenha leite, um bolo que tenha leite, né? Isso é quase verdade. Nos últimos 10 anos, a gente aprendeu que se o paciente vai ficando tolerante, porque tem pacientes que têm alergia e que curam. Leite, ovo, trigo, soja, a chance de cura é imensa. Só que eu nasço alérgico e no dia seguinte eu acordo tolerante. Esse processo ele vai acontecendo. Então, alguns dos pacientes que antes não toleravam os alimentos por conta da alergia, depois toleram, mas logo que você faz o diagnóstico, é estranho, se você pensa em alergia, o paciente tomar leite, ter manifestações, e comer um queijo amarelo, e não ter manifestações, porque ele é bastante rico em proteína. Então, no caso da alergia, nada pode. No caso das intolerâncias, né, a quantidade ela é importante. E aí, nessas alergias, aí eu não sei se interessa muito a vocês, mas a gente tem mecanismos imunológicos diversos. O que é importante saber? Que as manifestações clínicas de uma alergia, elas transcendem o intestino. Eu tenho alergia e posso ter um edema, uma placa de urticária, posso ter anafilaxia, posso ter edema de laringe, que é a reação mais importante, mais grave, então eu posso ter a minha vida em risco, mas para atrapalhar um pouco a nossa vida, a gente tem manifestações gastrointestinais da alergia alimentar. Então, eu gastei um tempo da nossa fala para dizer, olha, o foco da intolerância é o intestino, a alergia é um pouco diferente, mas existem manifestações de alergia que são gastrointestinais. E aí a gente precisa de um médico, né? A gente precisa de uma ajuda, de alguém que estuda para isso, para ajudar a separar o que é uma coisa do que é outra coisa, mas é importante saber que o foco intestinal, ele também está presente. Falando de alergia, do que a parte de intolerância, eu vi que a gente, né, como vai ter uma aula específica, que certamente sabe mais do que eu, as intolerâncias. A intolerância, ela é, então, um mecanismo enzimático. Então, eu posso tomar um leite sem lactose, eu posso comer uma bolacha que tem uma quantidade muito pequena. Então, alimentos que tenham essa degradação enzimática, que ofertem menos lactose, no meu intestino eu consigo tolerar mais. Isso é um ponto importante. As manifestações, elas podem ser mais fracas ou mais fortes, embora variem de pessoa para pessoa, mas vamos supor que você tivesse uma intolerância à lactose. Se você come uma pequena quantidade, você passa malzinho. Se você come uma grande quantidade, você passa muito mal. Na intolerância à lactose, também alguns cofatores importam mais. Esse alimento eu comi em jejum, e aí eu tive uma carga uma carga de açúcar maior, as minhas enzimas vão ter que trabalhar mais, ou não, eu comi junto com outros alimentos. Então, às vezes, na história, não tem aquela reprodutibilidade tão característica da alergia. Então, se você tem alergia e come um camarão,
Hoje você vai passar mal. Você come um camarão amanhã, se você passou mal, você vai passar mal de novo. Nas intolerâncias, se você come, hoje eu comi, mas foi em jejum. Ai, nossa, eu passei super mal. Ah, não, estava escondido numa outra preparação. E não foi tão mal assim. Então, às vezes, na história médica, a gente tem que buscar muito a reprodutibilidade para tentar fazer o diagnóstico. E aí, as manifestações, de novo, elas são muito variadas, mas elas são gastrointestinais. Tem uma lenda urbana, rural, de que leite, por exemplo, dá muco, né? O leite é um alimento que dá muco, e as pessoas têm otites, então toma leite sem lactose que você vai melhorar. Tem estudos mostrando que não há evidência, e se eventualmente alguém quiser, não, mas eu sinto isso, a medicina antroposófica não curte muito leite na vida adulta, então o leite seria bom não estar presente, mas vale destacar que o leite é uma importante fonte de cálcio. Isso é um fórum para discussões, mas o que eu quero dizer é, as manifestações de intolerância, elas são gastrointestinais, né? Você pode ter um mal-estar, eu tenho dor de cabeça quando eu tomo leite, que o seu intestino, que é um órgão neurológico também, você se sente mal, você tem um mal-estar, mas não é que a gente passe mal em sistemas que não o trato gastrointestinal. Ele pode soltar aí sintomas, mas no dia a dia é muito gastrointestinal e pode ser rápido, não tão rápido, e as manifestações elas vão sendo diferentes. Então, acho que esse é um aspecto importante. Aí, desculpa, eu não conheço a pessoa da Unifesp que vai falar, tá aqui já? Talvez ela fale, né, também um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente saber e diferenciar as intolerâncias, e aí eu posso ter intolerâncias primárias, quer dizer, na intolerância à lactose, o meu problema é não ter a lactase, que é a enzima que digere. Eu posso nascer com isso, mas isso é extremamente raro, né, e eu nem sempre eu percebo. O mais comum é a gente ir envelhecendo e ir ficando intolerante. Alguém de vocês já passou por essa experiência? Eu tenho passado, né? À medida que eu fui envelhecendo, eu falo que eu tenho algum grau de intolerância à lactose, porque depende muito do jeito que eu como, dos outros alimentos que são acompanhados e tudo mais. Então, o oposto da alergia à proteína do leite, que é um evento precoce, 90% dos pacientes ficam alérgicos a leite nos primeiros 2 anos de vida, a intolerância é um evento mais tardio que vai acontecendo ao longo de nossas vidas, né? E também tem algumas coisas raciais. A população oriental, a população do Japão, asiática, ela é a população com a maior prevalência de intolerância à lactose, gigantesca. Até 40%, 50% tem algum grau de intolerância. Então, essa é a intolerância mais comum. Um outro aspecto importante é umas crianças que às vezes têm diarreias infecciosas muito poderosas e ficam intolerantes, porque eu descasquei ali a mucosa do intestino, adoeceu, e aí, a hora que ele vai se recuperando, a lactase não volta no mesmo tempo, e aí, com isso, eu fico um tempo intolerante. Então, às vezes eu volto e aí, nossa, o leite, será que... Aí ele tem uma diarreia infecciosa, aí depois vai tomar leite, pior, será que ele tem alergia? Ele está por um período intolerante, isso é uma estratégia que é importante a gente conhecer. Quem é que nesse cenário, né, dos sintomas, e a gente já falou um pouco sobre isso, sintomas de início precoce, nos quadros de alergia, depois sintomas do trato gastrointestinal, mas a gente tem uma área cinzenta aí, em que a gente precisa praticar, né, esses princípios que eu não sei se ficaram claros para vocês, mas a gente tem que buscar alguns aspectos da alergia, início precoce, manifestações fora do trato gastrointestinal também, buscar alguns elementos da intolerância para tentar fazer essa divisão, e se a gente for precisar solicitar exames, a gente saber para quem que a gente está solicitando.
Em medicina, algumas áreas, e a alergia e imunologia é uma delas, não tem exame, a palavra que a gente usa é patognomônico, quer dizer, veio, não é, não veio, não é. Existe muito pouquinho disso. Então, os exames que a gente tem, eles não são patognomônicos, eles precisam do médico, eles precisam do nutricionista, eles precisam de uma pessoa que sabe, né, onde tá a coisa, porque senão isso confunde. Por que eu estou falando isso? Porque, eventualmente, a pessoa vai ao consultório e ela fala, não, a senhora está falando isso sem pedir nenhum exame? Só, né? E a gente tem certeza do que é, não é? Algumas vezes a gente não tem, mas se a gente tem certeza do que é, não há necessidade, porque são exames imperfeitos e podem nos colocar numa armadilha. Fazer o diagnóstico de alergia implica em não comer mesmo. Eu vi vocês com alguns documentos que eu se publicou sobre rotulagem, sobre quanto desses alimentos estão, né, presentes nas preparações industrializadas e alérgicos. A gente precisa saber disso, porque as pessoas correm risco de vida nos quadros mais graves, né? Então, é importante eu fazer esse diagnóstico de maneira correta. Intolerância, apesar de desconfortável, a gente não corre risco de vida, isso é absolutamente verdadeiro, né? A gente não morre por intolerância à lactose e a gente pode morrer por alergia alimentar. Então, a gente tem um arsenal de exames que são específicos da área da alergia e são outros específicos da área da intolerância. E a gente não pode, porque se você pedir, eu estou em dúvida, eu vou pedir tudo. Às vezes a IgE, só um dado muito relevante, mas não sei se todos vão entender. Se eu pedir essa IgE, que é um solicite IgE específica para leite, sem história nenhuma, e ela vier positiva, ela tem 50% de chance de ser um falso positivo. É muito grande, né? A chance de eu fazer um diagnóstico errado, então ela tem um valor preditivo positivo muito baixo. Então, se eu não juntar isso com a anamnese, com a história sugestiva, fizer um combo para o diagnóstico, eu faço bobagem, né? Então, às vezes a família fala, já que a senhora vai pedir para leite, eu sempre brinco com os meus alunos, a estratégia do já que a senhora vai pedir para leite, pede para o ovo, né? Às vezes o paciente nem comeu aquele alimento, mas ele vem de uma família alérgica, o pai tem rinite, a mãe tem rinite, ele ser meio desregulado é esperado, e aí o exame dá um spot positivo e a gente tem um diagnóstico. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. E do lado da parte da intolerância, a gente tem alguns estudos, e eu acho que daqui a pouco vocês vão ver, eu tenho um estudo genético, quer dizer, eu nasci com risco de intolerância. Se eu fazer esse estudo genético na minha filha, que é mais jovem, eu tenho intolerância. Ela tem propensão, não quer dizer que ela está intolerante, está claro isso? Ela tem a capacidade genética para ser intolerante. Então, eu preciso saber que horas eu coloco esse estudo. Se eu colocar e falar, mas eu tô comendo leite, não está acontecendo nada. Porque eu tenho a capacidade, mas a funcionalidade eu vou perder normalmente quando a gente fica mais velho. Então, são pontos importantes. Aí tem o teste de intolerância à lactose, que a pessoa às vezes passa mal, né, porque ela tem que tomar e ela se sente mal, então ele é desconfortável mesmo, a gente precisa entender se vale a pena. E para os dois, né, a gente pode excluir e provocar, fazer alguns testes de provocação para ter certeza quando o cenário ele está muito, muito complexo. Aqui eu vou passar só rapidinho, mas é só para um estudo que mostrou, assim, vamos supor que vocês fossem, os sujeitos desse estudo, vocês todos filhos de pai ou mãe com alergia. Aí eles, de maneira indiscriminada, colheram a IgE para leite, ovo e amendoim, que é um marcador de alergia. E ela veio positiva na metade dessas pessoas. E aí eles foram olhar a história e o que acontecia? Quem era, verdadeiramente alérgico, então todos que tinham exame positivo, apenas 10% era alérgico. Falaram, olha, não é para você comer tal coisa. A pessoa falou, não, eu não como, que eu comi tal. 28% desses não tinham nada e tinham um exame positivo. E 17% deles
tiveram diagnóstico de alergia só pelo exame, e quando foi feita a provocação, eles não eram alérgicos. Então, o ponto é, existe um risco de exclusão alimentar errada se for ancorar a minha história de alergia apenas no diagnóstico laboratorial. Eu preciso de alguém, do médico, né, acho que é assim que eu vou falar, que tenha essa questão técnica de coletar a história clínica e de entender se tem a ver ou não. Só para dizer as nossas armadilhas, né? E para os testes de intolerância à lactose, a gente tem um dos mais modernos agora, quando você dá a lactose, você dá o açúcar, e aí a sua microbiota, né, se você não tem a lactase, que é a proteína, a sua microbiota vai usar essa lactose, porque ela fica lá, a lactase não manda ela embora. Então, você tem uma proliferação e você produz mais hélio, hidrogênio. Então você mede a quantidade de hidrogênio produzido e você avalia aí a intolerância por conta da sua microbiota que produziu muito gás, eu avalio e eu consigo, né, entender se esse paciente tem intolerância ou não. Então, a pergunta, né, das diferenças clássicas, o que é alergia, o que é intolerância. Alergia é um mecanismo, um fenômeno imunológico. Intolerância pode ser muito ampla, mas essas leite, glúten e tal, a gente fala muito mais dos processos digestivos. A alergia a leite, ovo, trigo tende a ser mais precoce, as intolerâncias mais tardias, mas alergia a camarão, alergia a nuts aqui no Brasil pode ser um pouco mais tardia, como resumo. Aí os tratamentos que a gente tem, eles são também bastante diversos. Para quem tem alergia e precisa, né, o leite, por que o leite ele tem esse destaque? Porque ele é um alimento importante para aquelas crianças cujo aleitamento materno não foi possível, então a gente tem fórmulas específicas que são nutricionalmente adequadas e a gente consegue alimentar as crianças com alergia à proteína do leite de vaca que não podem, por alguma razão, receber aleitamento materno. E no cenário das intolerâncias, quando eu gostaria de dar a proteína do leite, porque, de novo, uma importante fonte proteica, eu tenho preparações que são fórmulas sem a lactose. Então, a diferença é fundamental, inclusive, para o movimento ser fundamental. E aí, um aspecto importante, bobagem, não sei se bobagem, mas interessante, tá? Se eu tenho alergia à proteína do leite de vaca e fico muito tempo sem tomar leite, quando eu curo da alergia à proteína do leite de vaca e eu vou fazer um teste de provocação, eu uso uma fórmula sem lactase, por quê? Porque a minha lactase, ela é meio lamarquiana, né? Eu não usei, existe uma tendência a eu ter menos lactase. Então, quando eu for fazer o teste, é importante usar uma fórmula assim, porque senão eu faço o teste e aí o paciente, nossa, ele ainda está alérgico. Não, é ele intolerante à lactose. Então, só para saber essas pegadinhas, né? Então, isso é importante. Às vezes o paciente com alergia à proteína do leite de vaca, por ter ficado muito tempo sem o leite, ele pode fazer algum grau de intolerância aí. Então, eu acho que, né, eu espero ter deixado aí para vocês começarem o simpósio de vocês, algumas dessas mensagens, é um dilema, já chegou a ser problemático, o esclarecimento, então muito obrigada, porque o esclarecimento é fundamental, já aconteceu, a mãe chega, a criança tem alergia a leite, internou por uma pneumonia no hospital, a nutricionista foi pedir a dieta, não, meu filho tem alergia à proteína, ela enviou um leite sem lactose, quer dizer, fundamental esse espalhamento, isso não aconteceu mais de uma vez, é fundamental esse espalhamento da informação, porque a gente está numa ilha de excelência aqui, mas a metáfora que eu uso, a analogia que eu faço, é quando a gente produz conhecimento, a gente joga uma pedrinha na lagoa. A onda, ela vai se espalhando e até chegar ali na ponta, às vezes até já mudou. Então, a gente tem que produzir, martelar, falar,
Para quê? Porque, no meu caso, o maior desejo é proteger as crianças, né, que são muito, muito alérgicas a leite, mas, enfim, quanto mais a gente puder soltar nossa voz, então, Flávia, muito obrigada por ter me inserido aqui nesse simpósio e eu fico à disposição. Obrigada, gente.